Pão Estrela de Nutella. Ele tem essa apresentação linda que parece complexa e difícil de fazer, mas na verdade é muito fácil, é muito simples. A massa desse pão é super fofinha, bem úmida, e o recheio de Nutella que dispensa apresentações. Mas não se preocupe, se você não gosta de Nutella, você vai ter outras opções de recheio. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio e oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E para o preparo da massa de pão, a primeira coisa que precisa ser feita é ativar o fermento. E neste caso eu vou usar o fermento biológico seco. Olha, este aqui são 8 gramas. E você poderia sim usar o fermento biológico fresco, aquele que é vendido em tabletes, que normalmente tem que ser guardado na geladeira. Só que nesse caso você multiplica a medida por 3, ou seja, você vai usar em média 24 gramas do fermento biológico fresco. E para ativar esse fermento, eu tenho aqui 140 ml de leite, ele está ligeiramente morno, não pode estar quente demais, senão você vai matar o fermento. Eu vou adicionar 40 ml de água, 45 gramas de açúcar. O açúcar funciona inclusive como um alimento para o fermento, mas jamais coloque o sal em contato direto com o fermento, porque você vai comprometer a eficiência do fermento. Então eu misturo o leite, a água e o açúcar, só para dissolver bem o açúcar. Agora em seguida o fermento, mistura também um pouquinho. Então agora com tudo isso aqui misturado, eu vou deixar aqui de canto e você vai perceber que o fermento já está ativo porque ele vai começar a espumar e você vai perceber que ele começa a crescer um pouquinho e aí sim pode dar sequência no preparo da massa do pão. E com um descanso de mais ou menos 10 minutos, veja, o fermento já está ativo, dá para ver que ele espumou e ele tem mais ou menos um pouco mais de um dedo de altura. Ele virou uma esponja aqui em cima, então eu já sei que ele já está ativo e eu posso seguir com o preparo da receita. Então eu vou despejar isso numa tigela. Vou bater ligeiramente 2 ovos, para ficar mais fácil de incorporar. Também tenho aqui 40 gramas de manteiga. Ele está em ponto pomada, mais molinha do que mais firme. Então não use manteiga gelada, porque vai ficar difícil de você incorporar na massa. E aí eu vou incorporar aos poucos 380 gramas de farinha de trigo e essa farinha de trigo comum que se compra em supermercado. E lembre que farinha de trigo, o ideal é que ela não venha com fermento, porque esse fermento em pó químico não poderia, por exemplo, ser usado aqui. E ele também é um ingrediente que o ideal é controlar, não só a quantidade, mas quando colocar na massa. Então essa farinha vendida já com fermento não é muito legal. E aqui você teria um problema, porque nós estamos usando fermento biológico e a farinha que vem com fermento é fermento químico para bolo e não para pães. Então mistura aqui. Posso colocar mais um pouco. Outra dica: se
se você tem aquelas máquinas de fazer pão, você pode preparar a massa nela. E se você já está acostumado a preparar massa de pão na batedeira, também pode, usando o gancho de massa pesada, mas se você não conhece essa técnica, muito cuidado, porque você pode acabar superaquecendo a massa e perder a fermentação. Então faça na batedeira se você já sabe trabalhar com massas de pães. Mas eu aqui vou sovar manualmente, como sempre, assim que incorporar essa farinha, ou pelo menos boa parte dela. Agora que a maior parte da farinha já foi incorporada, eu vou transferir para a bancada e vou sovar por aproximadamente de 10 a 15 minutos até que ela fique homogênea e bem lisinha. E aí, dependendo da marca da farinha que você usar, ela pode ser muito mais fraca do que o normal. Então, se você perceber que precisa de um pouquinho mais de farinha, é só fazer isso aqui, polvilha um pouquinho na bancada e sova, mas é só no começo que você percebe essa necessidade. Depois de uns 2, 3 minutos sovando, não vai mais precisar. Se precisar, significa que a farinha é muito fraca, então você precisa trocar de marca de farinha para melhorar o desempenho da massa do pão. Veja, já estou uns 2 minutos sovando, ela já quase não pega nada na bancada. E agora eu vou sovar de 10 a 15 minutos até que ela fique bem homogênea e bem elástica. E para sovar, não rasgue a massa puxando assim. Você vai só fazer pressão em cima dela, movimenta, sempre trocando de lugar. E aí de 10 a 15 minutos depois, ela vai estar pronta para fazer a primeira fermentação. Então eu vou sovar a minha e te mostrar como ficou o ponto dela depois da sova. Já tem mais de 10 minutos que eu estou sovando aqui. E olha, massa já está lisinha. Veja. Então agora ela está pronta. Vou formar aqui uma bolinha e vou colocar para fazer a primeira fermentação. Porque massa de pão fermenta 2 vezes. Então esse primeiro descanso eu vou colocar aqui na tigela mesmo. E aí o tempo de fermentação, na verdade, depende da temperatura ambiente. Se você mora num local muito quente, vai ser bem mais rápido, porque o calor faz com que o pão fermente muito mais rápido. E aí ele dobra de volume, você já pode seguir com a receita. Se você mora num local mais frio, ele vai levar muito mais tempo para fermentar. Então qual é a dica? Tem que dobrar de volume. Vai ser mais rápido se você estiver no calor e vai demorar um pouco mais se você estiver numa região muito fria. Então, espere ela dobrar de tamanho para só então seguir com a receita. E enquanto a massa fermenta, para não ressecar, você tem que cobrir ou com um pano ou como eu faço, que é cobrir com um filme plástico, porque dessa forma os gases que o pão emite ficam presos e ele mantém a temperatura. E assim a fermentação ocorre um pouco mais rápido, especialmente se você mora num local frio, que em teoria a fermentação demoraria mais. Então olha, cobre bem e é bom porque você também vai ver o crescimento da massa e quando ela dobrar de volume eu volto para te ensinar o que fazer em seguida. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Desta forma você vai estar dando suporte ao canal, apoio direto a mim e em troca você vai receber benefícios exclusivos que somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa.
No Stories, normalmente eu mostro coisas do meu dia a dia, o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, eu vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E a minha massa já dobrou de volume. Olha, dá para ver que ó, o filme plástico está bem estufado e a massa já está o dobro do tamanho. Então agora eu posso tirar daqui. Olha que bonita. Então tira daqui. Vou untar com um pouquinho de farinha para não grudar. Olha como ela formou bolhas de ar. Estoura tudo. Esse pão recheado vai ter 4 camadas de massa e 3 de recheio de Nutella. Então, aqui eu vou dividir em 4 partes. Vou dividir aqui. Aqui. Aí fecha uma bolinha aqui embaixo. Ó. E deixa aqui no cantinho. Então eu vou começar abrindo o primeiro disco. Enfarinha um pouquinho para não grudar. E tenta deixar o disco redondo. Não precisa ser muito grosso. Ele tem mais ou menos 25 de diâmetro, mas olha... É que eu não tenho uma mão muito grande, né? Mas aqui dá. Então, eu vou transferir para uma folha de papel manteiga comum, para facilitar. E agora eu vou aplicar a camada de Nutella, que eu já separei aqui aquele pote de 350 gramas, mas eu acredito que vai usar em média uns 300 gramas só. E aí, se você não gosta de Nutella, não tem problema. Pode usar qualquer outro recheio, como doce de leite, como brigadeiro, e aí os vários sabores de brigadeiro disponíveis. E acredito que até mesmo aquele lemon curd, que eu também já ensinei aqui no canal, também funcionaria. Então aqui... é uma questão de gosto e preferência. Espalha bem. E lembra que aqui também no canal eu já ensinei outros tipos de pães, desde o cinnamon roll, que é aquele rolinho de canela, até pão de batata, um pãozinho de leite maravilhoso. Então todos esses links vão estar disponíveis na descrição para você também aprender a fazer. Então o que vai acontecer agora? Eu vou abrir mais um disco, colocar aqui em cima, aplicar Nutella, abre o outro, aplica a última camada de Nutella e a quarta é de pão para fechar aqui em cima. Então põe aqui, eu vou continuar abrindo. Agora que todas as camadas estão prontas, eu vou até tirar daqui para facilitar. Agora sim vem a parte da decoração. Pega um copo e marca bem no meio. É mais para servir de referência. Faz uma marca. E aí com uma faca ou até mesmo com essa espátula, divide primeiro em 4 e agora é cortar. Então aperta até cortar. Não no meio. Ó, no meio não, só a partir daquela marca redonda. Aqui, ao meio de novo.
E mais uma vez. Formou 16 pedaços. Agora vem o truque. Um detalhe, lembra de untar o papel manteiga se você estiver usando papel manteiga comum, porque agora se ele estiver preso no papel, você não vai conseguir fazer as dobras. Ou usa aquele papel manteiga que não gruda. Ou até mesmo silpar, a folha de teflon. Então o que vai fazer aqui? Pega essas duas metades, olha, solta, torce uma e torce duas. E aí você fecha a pontinha aqui embaixo para criar uma emenda. E faz a mesma coisa em todas elas. De novo, ó, solta. Viu como é importante a massa não estar grudada? Vira e vira. E aí sela ela aqui embaixo. Viu como é simples? Na verdade não tem nada demais, é só fazer os cortes corretamente. E brincar de dobrar. Ótimo. Agora devolve para a forma. E é a hora de fazer a segunda fermentação. Lembra, massa de pão fermenta 2 vezes. Então, eu vou deixar ele aqui por mais ou menos uma meia hora ou até ele quase dobrar de volume e a segunda fermentação já está pronta. Eu cobri com filme plástico e ele já levantou porque a massa já cresceu. E o meu forno já está pré-aquecido. Se você for assar em forno a gás, 180 graus, elétrico 160. Então eu vou pincelar um ovo batido com uma colher de sopa de água, para deixar ele douradinho. E se você não quisesse assar no mesmo dia, ao invés de fazer a segunda fermentação, congela no dia seguinte ou no máximo em até 5 dias, descongela, deixa fazer a segunda fermentação, ou seja, dobrar de volume de novo, e aí você coloca para assar. Então pincela todas essas partes de massa expostas, e aí ele vai assar numa média de 25 até no máximo 30 minutos, ou ficar ligeiramente dourado. Então eu vou terminar de pincelar, colocar o meu para assar e quando ele ficar pronto eu te mostro. E o meu pão já assou. Olha que lindo que ele ficou. Imenso, né? Porque essa assadeira tem 30 por 40, então dentro do forno ele cresceu. Portanto, tome cuidado na hora de escolher o tamanho da assadeira, porque se ela for muito pequena ele não vai ter espaço ou vai ficar mais encolhidinho, mais amassado. E o meu forno, como estava corretamente pré-aquecido, ele assou em exatos 25 minutos. Então lembra de pré-aquecer o seu forno tempo suficiente para que a hora que você coloque o pão para assar esteja ou no 160 graus ou no 180 do forno a gás. E ele ficou enorme. O ideal provavelmente para pelo menos 4 pessoas. Então se você vai fazer para um número menor de pessoas, como por exemplo um casal, você pode sim dividir a receita ao meio, fazer somente a metade, que ele vai ficar menorzinho e vai servir tranquilamente 2 pessoas. Mas esse tamanho, apesar de ter crescido, 4 pessoas comeriam tranquilamente. Só que agora não, porque está muito quente ainda. Eu tenho que esperar ele esfriar no mínimo de morno para frio. Aí sim eu vou cortar um pedaço e te mostrar como ele ficou por dentro. E pronto, ele já esfriou o suficiente. Está ligeiramente morno, mas já dá para provar.
Só para acabamento, eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro, bem pouquinho, sem exagero. Olha como muda a cara dele. Ele ficou mega fofo, vocês nem imaginam. Então agora é hora de cair de boca. Tirar um pedaço aqui, ó. Gente. Olha isso. Minha Nossa Senhora. Vocês não imaginam como isso tá fofo, como isso tá macio. Vou até trocar aqui. Cortar aqui dentro. Ó. Olha a maciez desse pão. Gente, como eu amo pão. A Nutella foi o toque todo especial, que você pode substituir por doce de leite, por brigadeiro, e qualquer sabor de brigadeiro, ganache de chocolate, também saborizado da forma que você preferir, com o sabor da sua preferência. Só falta a xícara de café. Eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.